Muito bem, obrigado Mariana Panis, são 10 horas 17 minutos, 10 e 17. As pessoas de São José estão passando por aqui, cumprimentando, conhecendo um pouco mais a estrutura externa da CBN Diário. Eu reafirmo, estamos aqui na Praça Eugênio Raulino Queires, a praça principal do Cobrasol. E eu vou conversar um pouquinho com o presidente da ENFLO e CDL São José, Marcos Souza. Marcos, prazer em recebê-lo aqui, muito grato por estar conosco desde o começo do nosso trabalho por aqui. Bom dia, Mário, a satisfação é toda nossa. Se eu tivesse que lhe pedir para resumir objetivamente, me dizer qual é a área econômica mais forte hoje em São José, o que é que você diria? O comércio já foi o principal da cidade. Hoje eu sei que na área industrial cresceu vertiginosamente, mas ainda assim, o que é que a ENFLO toma como a veia econômica do município de São José nos dias de hoje? Bom, hoje o comércio continua sendo uma grande alavanca aí da economia de São José, junto com serviços. E indústria, apesar do crescimento que nós tivemos nos últimos anos, ainda continua com uma parcela menor. Grande parte, diria você que hoje em torno de 50% comércio, 30% a 35% serviços, uma pequena parte de agronegócio e o restante na área de indústria. Mas São José tem crescido muito, em função até da sua localização estratégica, para toda a região metropolitana. Tudo passa por São José, e São José deixou de ser uma cidade dormitório já há muito tempo. Hoje tem vida própria, tem uma economia que está sempre figurando ali em quarto, quinto lugar na economia catarinense. Nós estamos num bairro que é um exemplo, que era uma fazenda, e hoje é um bairro autossustentável, com um comércio forte, serviços, enfim, autossuficiente, e um marco para toda a cidade de São José. O grande polo de comércio e serviços hoje está aqui no Cobrasol e Campinas. Eu diria a você que o comércio e serviços hoje é os grandes alavancadores da economia de São José. Apesar de você lembrou bem, aqui era uma fazenda, talvez seja um dos poucos bairros planejados de 30, 40 anos aqui na região da Grande Florianópolis, que ainda mantém a sua característica, apesar de ter verticalizado muito, com construções bem maiores, bem mais altas. Eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso também. A construção civil veio para São José e toma conta também dessa região. E aí, a verticalização, questão de infraestrutura para suportar um crescimento tão rápido e tão vertiginoso. Eu comentava agora em off aqui com o nosso prefeito em exercício, Sanderson, que exatamente como era feita a gestão pública há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, a falta de planejamento. Hoje a verticalização, a construção civil, que a construção civil é a mola mestra da economia no mundo todo. Não seria diferente em São José. Mas é importante que haja planejamento. Hoje nós entramos aí num processo de replanejamento do plano diretor, como foi citado na entrevista com o prefeito em exercício. E é isso que precisa, planejarmos, para que nós tenhamos um crescimento sustentável. Hoje nós enfrentamos inúmeros desafios, não só em São José, mas em toda a região metropolitana. Um deles, que a população sente no dia a dia, que é a mobilidade urbana, é reflexo disso. No bairro onde eu moro, em Barreiros, nós temos frequentemente a saída de 5, 6 casas, onde moram 5, 6 famílias, para passarem a ser ocupadas por 90 famílias, 120 famílias. E aí o número de carros, a necessidade de água, esgoto, energia, enfim, é preciso planejamento. Então São José está vivendo essa fase de planejamento. Nós esperamos que a população participe e que o trabalho seja bem conduzido, para que daqui a 20 anos a gente esteja vivendo uma cidade ainda melhor, com crescimento, mas com estrutura adequada para abarcar esse crescimento. O que é mais esperado pelo empresariado de São José, do ponto de vista de conquistas junto às autoridades, junto à prefeitura, à Câmara, à Assembleia Legislativa, enfim? Eu me lembro que nós tínhamos a necessidade de algo semelhante ao que hoje temos, que é o Simples.
mas o que vocês mais esperam que aconteça, que dê mais liberdade para o empresário tocar a sua vida, enfim. A reformulação dos impostos eu sei que é uma delas, da arrecadação. E aí, o que? Bom, nós temos avançado em alguns pontos. A expectativa é que nós tenhamos aí para 2015 uma desburocratização do processo de abertura de empresas. São José tem um povo muito empreendedor, mas hoje um processo de abertura de empresa ainda é muito burocrático. Conversava também com o prefeito em exercício e presidente da Câmara sobre esse assunto. Nós temos aí boas perspectivas para 2015, para quem sabe a gente conseguir reduzir esse processo burocrático e facilitar o empreendedorismo em São José. E todas as reformas, né, apesar de, como cidadão, não como presidente da ENF, mas como cidadão eu não acreditar em grandes reformas, mas nós precisamos fazer reformas pontuais para que a gente possa avançar e tornar a classe empresarial, tornar o país mais competitivo. Entre eles, a reforma política, pontos que a gente precisa discutir, até para que essa renovação política traga também uma possibilidade de renovação na questão fiscal, tributária. Hoje nós temos uma carga tributária extremamente alta. O que nós temos como expectativas para os próximos anos é que a gente consiga, através de uma reforma política, de uma reforma da máquina pública, começar a ter uma esperança de, quem sabe, com essas modificações, pensar numa redução da carga tributária, que incentive a economia, o empreendedorismo e assim o crescimento do país, para que a gente não viva anos subsequentes com o crescimento do PIB ínfimo como a gente vem sofrendo nos últimos anos. Como é que vocês em São José têm acompanhado os últimos acontecimentos relacionados à Operação Ave de Rapina, desenvolvida pela Polícia Federal na região da Grande Florianópolis? Olha, ainda é cedo para tirar alguma conclusão disso tudo, mas é lamentável, né? A gente observar gestores que estão ali, muitos deles eleitos pelo povo para representar o povo, para fiscalizar o executivo, envolvidos, segundo a própria Polícia Federal, nesses lastimáveis eventos. Esse processo de corrupção no Brasil, ele é motivado, principalmente na nossa visão, pela impunidade. Ou pelo menos pela sensação de impunidade. E o cidadão que nos escuta nesse momento precisa entender que a impunidade ela começa nas pequenas atitudes. No dia a dia, o cidadão precisa fiscalizar isso. Quem rouba R$1 ou quem rouba R$1 milhão é ladrão da mesma forma. Então a corrupção ela é incentivada pela falta de punição. A nossa expectativa em relação a essa operação, como qualquer outra que venha a surgir, como que está acontecendo no cenário federal, é que as pessoas que efetivamente tenham culpa sejam punidas exemplarmente, para que esse processo de corrupção seja desestimulado daqui para frente. É o que infelizmente a gente não percebe que aconteceu nos últimos anos. Então que a punição efetivamente venha a título de exemplo, apesar de que a justiça não trabalha para dar exemplo para ninguém, não é esse o intuito da justiça, mas que efetivamente acontece esse exemplo. Então que as pessoas sejam efetivamente punidas, a gente tem um processo, quem sabe, de desestimulação da corrupção. Muito bem. Marcos Souza, presidente da ENFO e CDL de São José, eu quero agradecê-lo mais uma vez por estar conosco e por trazer um pouco da economia do município às ondas da CBN Diário aqui nesse programa especial que estamos desenvolvendo na Praça Eugênio Raulino Queires, aqui em São José. Muito obrigado, Marcos. Bom trabalho a vocês. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, Mário, aos ouvintes da CBN. Quero agradecer em especial ao nosso prefeito de exercício pela sua gentileza de mesmo depois da sua entrevista ficar aqui acompanhando o nosso debate. Nós agradecemos também, prefeito.